iniciar esta aula abençoada pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir os dons, os carismas, a luz do Espírito Santo sobre todos nós, que vem em nosso auxílio, em nosso socorro, com a luz da sabedoria, da ciência, do conhecimento e do entendimento, para que extraiamos lições da sã doutrina da nossa igreja e assim possamos viver um catolicismo, uma manifestação da nossa fé mais fortalecida e autêntica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Mãe da Sabedoria, a sempre Virgem Maria, a bem-aventurada, que ela também nos auxilie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A sua caderneta, pega a sua caderneta, o seu marcador, né? O seu lápis, com a sua régua, para a gente estudar como bons alunos e transmissores da nossa fé. Ficamos aonde? Paramos no número 118, na página 42 do Catecismo da Igreja Católica. Tá bem? Página 42 e o número 118. Esse número vai fazer uma síntese daquilo que a gente viu, veja, na última aula, sexta-feira. Os sentidos, o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico das Sagradas Escrituras, dos textos da literatura sagrada que nós estudamos. E vamos ver, começa dizendo assim: um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. Veja a primeira coisa, primeira pergunta que vocês já estão se fazendo: o que é dístico? Não é? É um florilégio. Veja, é um verso ou uma poesia com 2 versos ou 2 estrofes medieval, que tinha rima, tá certo? Por isso um dístico medieval ou um verso medieval, o Catecismo da Igreja Católica poderia colocar assim, que tem, veja, 4 sentidos. Quais são os 4 sentidos? Literal, não é? Vejam, literal, espiritual. Depois, nesse sentido espiritual, nós temos o sentido alegórico, o sentido moral, o sentido anagógico, que nós vimos todo o significado e vocês estão aí com o material, tá certo? Vamos avante? Então, no latim ele diz: litere geste docete quid credas allegoria, moralis quid agas quo tendas anagogia. Veja, que significa: a letra ensina o que acontece, sentido literal. Primeiro sentido, vejam, a alegoria, o que deves crer, o sentido alegórico. A moral, o que deves fazer, o sentido moral.
veja, a anagogia para onde deves caminhar. Vamos guardar muito bem isso, que é preciso ler as Sagradas Escrituras dentro desta dinâmica. Veja, o sentido literal da Sagrada Escritura nos ensina o quê? Não é? O que aconteceu. Está nas Sagradas Escrituras. Nos 73 livros canônicos, como vimos e vamos ver ainda. Certo? O sentido alegórico ou alegoria que tem, veja, todas as imagens, todos os símbolos dentro da Bíblia, todas as personalidades e as personagens bíblicas, o que devo crer, o que se deve crer nos autores sagrados, a moral, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, o que devo viver nas Sagradas Escrituras, anagogia para onde devo, veja, caminhar para os céus, como vimos. Esses 4 sentidos. Se eu aplicar na minha vida, né, o sentido que eu devo, o que aconteceu, viu? Não foi um evento, aconteceu. O que eu devo crer, o que eu devo fazer e para onde eu devo caminhar. Esse sentido. Tá certo? Vamos contribuindo, vamos avante. Ficou claro? Vamos avante. O número 119. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. O que é exegeta? É um cientista bíblico, certo? É um estudioso bíblico que pega o sentido literal com esses outros sentidos alegóricos, moral e anagógico da igreja e interpreta os textos sagrados. Examina os textos sagrados. O exegeta. Porém, não pode fazer isso sem a igreja. Senão, não é exegeta. Certo? Pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino magistério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. E nós encontramos na Constituição, veja, Dei Verbo, que é do Concílio Vaticano II, que a Igreja coloca para nós. Como é muito sério. Agora, venha cá e fique lá mesmo. Veja, como é que nós já falamos nisso? Eu gosto de frisar. Vamos frisar. Para que a gente não se deixe enrolar, enganar por qualquer um. E aqui agora eu vou meter o pau nas costas, veja, nas costas de duas seitas que querem serem religiões, não é? Primeiro, Testemunha de Jeová, que tem um livro próprio, veja, que não é a Sagrada Escritura. Não se engane, viu, com o Testemunho de Jeová. Não é as Sagradas Escrituras. São textos sortidos, livros sortidos, que fizeram um livro, veja, segundo a Testemunha de Jeová, e que entra nas nossas casas com a nova interpretação dentro de sua doutrina, a doutrina da Testemunha de Jeová, não é?
e uma visão totalmente distorcida de Jesus Cristo, até porque eles não acreditam em Cristo. Não acreditam em Cristo. Só ficaram na parte pejorativa do nome de Deus, que é Javé. O pejorativo de Javé é Jeová. Eles ficaram. E ainda muito católico despreparado. Porque, primeiro, não conhece a sua igreja, não estudou o catecismo da Igreja Católica, tem a Bíblia, mas não sabe interpretar porque não interpreta dentro da igreja e quando interpreta é cabeça de protestante. Olha aí. Veja. Uma outra são os espíritas. Viu? E aqui eu não quero condenar o espiritismo no sentido de candomblessista, de umbanda e quimbanda, de entidades e nem de espíritos impuros, não. Quero enquanto livro, enquanto doutrina. Doutrina. Porque tem o livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Minha gente, pelo amor de Deus. E muitos católicos estão indo para esses centros e ouvindo esses evangelhos, segundo Allan Kardec, que é o fundador deles. Vejam, não podemos, nós cristãos católicos, nos curvar a nossa cabeça ou ter aqui, e eu não estou incitando ninguém, motivando ninguém à guerra, ou à intolerância. A palavra atual, chique e moderna, é intolerância religiosa. Não podemos incentivar a intolerância religiosa. Mudamos do ecumenismo e do diálogo interreligioso para agora uma nova linguagem que é intolerância religiosa, o mundo que é 100% violento, o mundo que é 100% criminoso, veja, hipócrita, que age na proforma social, cria palavras como uma sensação de paz, de bem-estar e da vizinhança, da boa vizinhança de cemitério. Boa vizinhança do cemitério. Aqueles que estão nos parlamentos, fala tanto de paz, não é? As leis humanas e humanistas, mas quando é para defender o seu salário lá dentro do parlamento, seja na Câmara de Deputados ou de Senado, ou seja, também presidencial ou do Supremo Tribunal, eles se pegam em tapas, nas tapas. E com termos de cumprimento, vejam, me desculpe falar aqui, viu? A Vossa Excelência é um cabra safado. E são esses homens que fazem para nós as leis para que nós possamos cumprir. E quando é em relação à religião e, sobretudo, à Igreja Católica, eles são impiedosos e quer que a gente dê exemplo, testemunho. E muitos bons católicos estão indo na onda. É como uma onda no mar, como dizia o poeta. Curva a cabeça. Não podemos jamais subjugar, colocar na planta dos nossos pés a nossa sã doutrina, a teologia mais genuína, não é? E agora, as igrejas neopentecostais
estão também com esse surto a fazer evangelhos. Quem são esses homens? Autoridade de quem? Vejam, é de Macedo. O Evangelho segundo é de Macedo. Pelo amor de Deus, quem é de Macedo? Da Igreja Universal do Reino de Deus. Publicamente, um corrupto, um ladrão, veja, sem identidade religiosa, começou como protestante, agora, por causa daquele templo, não é? Do rei Davi, ou do rei Salomão, sei lá que tom tem, vejam, está se vestindo num culto protestante de rabi, misturando todas as doutrinas. Tem a cruz, se veste de túnica, os obreiros, veja, para confundir. É artimanha satânica. Me desculpe, aqui, isso não é misticismo não, sabe? Aqui no Nordeste a gente chama logo de mistureba. Fazendo uma mistureba religiosa. Tem a cruz, vejam, o símbolo genuinamente católico. Depois se veste de túnica, os obreiros, aquela na porta, a boa acolhida, não é? E ele se veste de rabi, ou seja, um doutor judeu. Para confundir, sem identidade. E tem a audácia de, não é, criar um evangelho segundo de Macedo. E milhares de pessoas seguem um homem desse. Totalmente perdido. Enquanto homem, enquanto gente, humano, e enquanto religioso. Por quê? Porque o Deus Daimon, sabe quem é? O Deus dinheiro, desfigura, tira a imagem e semelhança. Corrompe o caráter do homem, a personalidade. Então, ele viu uma grande empresa, uma grande indústria, uma grande máquina de fazer dinheiro e faz agora parceria com Deus e o demônio. E, na verdade, só com o demônio, porque Deus não faz este tipo, não é, de pacto e nem de aliança. Vamos avante? Foi um parêntese, viu, que eu abri. E até mesmo um pouco de desabafo, porque não por causa deles, porque não me interessa. Não me interessa os espíritas. Eu não sou padre de espíritas. Eu não sou padre de protestantes. Seja qual for a denominação. Veja, eu não sou padre de judeus. Eu sou padre de católicos. De católicos. Verdadeiramente católicos. E o que me preocupa são os bons católicos que, por carência, ficam ouvindo essas baboseiras. Por carência. E ainda vem com perguntas para irritar a gente, para estressar a gente com essas perguntas. Meu irmão, minha irmã, se você não quer que sua cabeça fique confundida de falsas doutrinas, não pesquise. Se você não tem maturidade de estudar como ciência, não pesquise. Fique na sua doutrina. Conheça a sua doutrina. Cresça na sua doutrina. Agora, se põe a pesquisar tais coisas e ouvir tais pessoas para confundir a sua mente e a sua fé. Quebrá-la, torná-la mais frágil.
menor do que um grão de mostarda, vai dizer Jesus. Entendeu? Então, examinar as Escrituras dentro da igreja. E é isso que a gente vai ver agora, viu? É isso que a gente vai ver agora. Porque Santo Agostinho, olha o que ele diz. É digno de ser sublinhado. Não é? É digno de passar a régua. Agora aí no seu Catecismo da Igreja Católica. Ele diz: Ego vero evangelium num crederem nissim catholicae. Ecclesiae commoveret autoritas. Que quer dizer, vejam, eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Santa Igreja, da Igreja Católica. Veja como é forte. É um doutor do século V, o doutor da Igreja, Santo Agostinho, todos nós conhecemos. Agostinho de Hipona. Veja, Santo Agostinho de Hipona, é o que ele diz. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Eu não creria no Evangelho se a Igreja Católica, veja, não cresce. Dá para entender? Ana Cláudia diz: é um perigo pesquisar certas doutrinas, porque não estuda a nossa. É verdade. Marli Domingo diz: muito bem, padre. Deixa eu ver mais aqui. Mais uma vez ela diz: eles não estão preocupados em ensinar o caminho do céu para o povo, estão preocupados com os bolsos. Ana Lúcia, boa tarde, padre, sua bênção, estou lhe acompanhando de Itabaiana, Sergipe, amém. Jacira, deixa eu ver o que ela escreveu. Ela diz: bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para toda nossa habitação, amém. É uma oração, Jacira. Mais uma vez, cremos em um só Deus ressuscitado e não em um reencarnado. Jesus, quando estava entre os padrões, o bom disse. É verdade. Veja. Tiago diz: o Santo Evangelho nos faz entender o que é um Cristo autêntico. Amém? Vamos lá? Vamos agora para o ponto 4, que é o inciso 4, o cânon das Escrituras. E vocês vão ver aí a relação, veja, a relação dos livros. São estes que estão aqui, os canônicos. Os livros canônicos. Vejam. Foi a igreja, até no século VIII, que foi compilando. Viu? E deu muito trabalho. Porque existiam mais de 3.000 livros. Mais de 300 evangelhos. Veja só que trabalho deu. Evangelhos que de fato a gente não poderia acreditar. Miraculosos, não é? Ocultistas, mágicos. A igreja, esposa do Espírito Santo, inspirada também, como os livros foram inspirados, estes canônicos, que a igreja confirmou. Veja. E dessas centenas de milhares de livros, escolheu 73. Como nós já estudamos, já vimos a semana passada, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Vamos lá? Número 120 foi a tradição apostólica que fez, veja, que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados.
E aqui é importante a gente conhecer. Está também na Dei Verbum, na Constituição, número 8. Esta lista completa é denominada cânon. Tá certo? Cânon. Ou cânones. Ou canônicos das Escrituras. Ela comporta 46, não é? Se contarmos com Jeremias e Lamentações que tem no Antigo Testamento. Escritos, portanto, para o Antigo Testamento. E o 27 para o Novo Testamento. E podemos conferir isso no Decretum Demásio, ou no Decreto de Damaso, que está no Denzeg, veja, no número 179 ao número 180, do Concílio de Florença. Decreto pro Iocobites, que também encontramos no Denzeg. Depois foi repetido séculos depois no Concílio de Trento, na quarta sessão, no decreto de Libris Sacris et de Traditionibus Recipiendis. Também nós encontramos tudo fundamentado e registrado aqui neste livro. Neste livro aqui. Se tivéssemos tempo para ler os textos originais, seriam, não é? Maravilhoso a gente conhecer os textos. E aqui eu já estou sublinhando para o estudo posterior, para a leitura desses textos, que nos propõe a Santa Igreja Católica. Mas vamos a todos os livros. E aqui é a ordem que coloca o Catecismo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, os 2 livros das crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esté, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes ou Colete, o Coelite, ou o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico ou Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, para o Antigo Testamento. São estes livros canônicos, portanto, inspirados por Deus, a estes autores sagrados, e que a Igreja reconheceu no seu discernimento. Essa é a resposta. Vamos lá? Os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda ao Timóteo, a Tito, a Filémon, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, a epístola e a segunda de Pedro, as 3 epístolas de João, a epístola de Judas e o Apocalipse para o Novo Testamento. E aqui fecha a Bíblia do Velho Testamento e do Novo Testamento, do Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Esses são os livros. Fora desse, não existe. Fora destes livros, não existe. Tá certo? Livros canônicos, portanto, inspirados por Deus. Por quê? Veja. Por quê? Para os protestantes são 66. Então, na nossa Bíblia, se a gente for considerar
o cânon deles, a nossa Bíblia tem 7 que não foram inspirados. E alguns textos de Daniel e de outros, vejam, a gente não pode considerar o livro, o Biblos, a coleção de livros dos protestantes. Porque faltam 7 inspirados por Deus, segundo a nossa sã, sagrada doutrina. E também a gente não pode considerar apenas a Torá como a única inspirada que é para os judeus. E muito menos podemos considerar o Alcorão para os muçulmanos, que é totalmente diverso. Tem alguns florilégios aqui e acolá da Torá e da Sagrada Escritura total. Para nós católicos, são 73 livros. Canônicos, porque foram inspirados por Deus. E por quê? Não basta ser apenas inspirados por Deus, porque foi a igreja que prudentemente discerniu, um trabalho de séculos, 8 séculos, não é? E aí guardou esses textos porque não existia imprensa. Porque você pode perguntar, se não tiver a informação, quando nasceu a imprensa? E aí a gente não sabe se foi sorte de Lutero, não é? Ou foi cilada do demônio, que juntou uma coisa com outra. Porque na Reforma, no século XVI, foi que nasceu a imprensa. E quando ele transcreveu a Bíblia do latim para a primeira língua vernácula, que foi o alemão, isso deu uma grande guinada avançada por causa da imprensa. E por que antes, padre, são essas dúvidas que os historiadores levantam, não é? E quem quer criticar, condenar a igreja, levanta. E por que antes não se tinha a Bíblia na mão do povo? Pelo amor de Deus! Como vai colocar um livro deste tamanho, maior do que esses que eu tenho aqui? Como vai colocar, não é? Apenas um livro? Veja. E outra coisa, se levava anos e anos para escrever um livro, anos e anos. A Bíblia tem 73 livros, minha gente. Passava anos e anos para escrever um livro. Na Idade Média nasceram nos mosteiros chamados copistas, que a vida deles era consagrada, mas era também consagrada a transcrever livros. O tempo todo, praticamente, se revezava dia e noite. Vejam, não é fácil. No mundo das cópias hoje, que a gente tem a impressora em casa, não é? A gente tem a internet, qualquer coisa a gente já imprime, a gente passa. É tão fácil hoje pra gente, é tão prático isso, que é do tempo da Xuxa, que é do tempo da Coca-Cola, nem imagina isso. Não é? Nem imagina essas coisas. Como era a vida na Idade Média. Por isso que a igreja passou, veja, sem a Bíblia, em livro, em material, tinha no magistério, porque tudo fundamentado. Por isso que você pega um texto, veja, muito antigo, nos primeiros séculos, de Clemente de Alexandria, de Cirilo, não é? Carlo Magno, não é? É tudo fundamentado biblicamente, então já existia. Porém, não como nós temos hoje, que era muito difícil. Jacira está dizendo, a Igreja Católica tem o símbolo da cruz e faz o sinal da cruz porque ele é a religião cristã que mais segue a Bíblia. Tá, obrigado, Jacira. Tá certo? Veja. Então, é impensável a gente pensar com a cabeça de hoje
não é? E é muito fácil, e é desonestidade intelectual. Quem se julga intelectual, quem se julga pesquisador e sabidinho, é desonestidade falar da igreja daquele tempo. E ao mesmo tempo, uma honestidade, a gente pode tirar o chapéu, fazer esse gesto, ou aplaudir o quanto aqueles homens, sem nenhuma técnica que nós temos, né, desenvolveram, criaram. É uma vida de dedicação, é uma vida voltada para o projeto de Deus, para a igreja, para a defesa da fé, para que ela chegasse a nós até hoje. Tá bem? Vamos avante, que termina rápido, passa rápido, 1 hora, passa rápido, meu Deus. Não é? Edilson Gomes, boa tarde. A bênção, padre. Sou de Belo Horizonte. Amém, meu querido. Seja bem-vindo, como já nos acompanha. Divulgue aí para os seus amigos, não é? Para os seus familiares, esse estudo da igreja, do Catecismo da Igreja Católica. Vamos avante. Vejam, o Antigo Testamento, número 121, diz assim: o Antigo Testamento é uma parte indispensável das Sagradas Escrituras. Não é dispensável, é indispensável. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. A igreja sempre ensinou isso, viu? Está na Dei Verbo, na Constituição do Concílio Vaticano II, número 14. Sempre ensinou isso. Pois a antiga aliança nunca foi revogada. O próprio Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Eu vim dar pleno sentido e cumprimento a esta lei. Veja. Em que sentido? Pleno sentido, não é? Pelas más interpretações. Pelas interpretações tendenciosas dos fariseus, das classes religiosas, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei, dos herodianos. Vejam, até mesmo dos essênios. Que cada um tinha uma visão, cada um fazia uma interpretação. As chamadas escolas, eram várias escolas. Ah, é muito pano para manga. Tá vendo que o padre está dizendo? E vocês vão sentir isso muito mais, que não é apenas pegar as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, abrir e ler e falar blá 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 blá. É preciso o que nós temos aqui. Vejam, e nós não estamos fazendo um estudo da Sagrada Escritura mesmo. Estamos estudando pelo Catecismo da Igreja Católica, não é? Mas se nós fôssemos estudar a Bíblia pela Igreja Católica, como a Igreja Católica estuda, vocês iam ver que a gente, se fosse honesto, não teria nem capacidade de abrir a Bíblia. Vejam. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso a gente, de fato, não é, estar aptos. E isso não vai acontecer se a gente não começar a estudar, a examinar, sem ansiedade, sem carreira, lentamente. Não é? Não vamos querer agora, compensar, recobrar, não é? O tempo perdido. Mas daqui para frente, estudar aos poucos. Aqui e acolá, ler um livro, comprar um livro, não é? Que nos ajude no estudo. Tem muitos livros, como ler o livro de Jeremias, como ler o livro de Isaías. São chaves de leituras que vai nos dando, que vai nos abrindo. Tá certo? Vamos avante. 122. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Vocês já ouviram desde o início
desta leitura do Catecismo da Igreja Católica, desse estudo, não é? Que o Catecismo fala de economia. Economia do Antigo Testamento, economia da salvação. Veja, vem de duas palavras, economia. Não é? Oikos, veja, que quer dizer casa, depois dá origem à palavra eco, quer dizer casa, e nomia, quer dizer lei. A lei da casa, não é? A lei do Antigo Testamento. Mas quer dizer muito mais na teologia. Aí a teologia vem trabalhar, não é, a etimologia da palavra, conceituando-a. Ou seja, o conceito é colocar ela no lugar certo. Deu para entender? Aqui é filologia. Estudando a história da palavra. Lugar certo. Então, quando se fala economia da salvação, está falando da teologia da criação. Está falando da teologia, não é, da salvação, do Criador. O projeto de Deus na nossa vida. O projeto de Deus. Esse projeto é de salvação. E tem todos os elementos, todas as riquezas dentro dessa economia da salvação. A economia salvífica é todo o mistério que a gente viu, e aqui eu quero vos recordar, e vocês podem rever as outras aulas, né? Nós estamos enumerando justamente isso. Estou dizendo nós, porque tem uma pessoa chamada, né, a Ariane Sandi, que nos ajuda na organização da minha página, como no meu Instagram, que me ajuda, é Cláudia Paulina, não é? Que precisa, diante das atividades e das correrias, que alguém nos auxilie. Veja, estamos colocando a numeração, aula 1, aula 2, aula 3, para que você possa voltar. E nós vimos em uma das aulas, não sei se foi a 7ª ou a 8ª, que nós vimos a pedagogia da revelação de Deus. Como ele distribuiu essa economia da salvação. Tá certo? Vamos voltar para o texto. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias. Os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Olha aqui o que eu acabei de falar. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de prece. Nestes livros, enfim, está latente o mistério da nossa salvação. E aqui a gente pode ter uma compreensão, uma gostosa compreensão, não é? Da forma que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia, ela está organizada e dividida, que nós vimos aqui, na 5ª e na 6ª, que eu pedi para que vocês fizessem, não é, aquele estudo. Os blocos. Então vimos que tem o primeiro bloco é dos Pentateucos, os primeiros 5 livros, não é? O segundo bloco dos livros históricos, olha, a história, toda a história do povo de Deus, toda a história da salvação, as lutas, as conquistas, os dramas, vejam, o pecado, a desobediência do povo contra Deus, os sacrifícios, as oferendas, tem tudo. Depois os livros proféticos contra os reinos, os reis, os imperadores, que deveriam representar Deus ao povo e corromperam essa unidade com Deus. Também para os tempos anunciando o Messias, os profetas e profetisas. E temos os livros, vejo, sapienciais, ou os livros poéticos, que são os livros de conselhos, de lições e também de oração. Por exemplo, os Salmos. Veja como nossa Bíblia é riquíssima, da forma que ela está organizada. Riquíssima.
Vejam. E aqui a gente já tem elementos, muitos elementos, para cada vez mais a gente ficar encantado, apaixonado. Veja, pela Sagrada Escritura, mas dentro da Igreja Católica. Dentro da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Eu nunca vou deixar de repetir isso, para que a gente não se esqueça. Certo? Vamos avante. 123. Diz assim: os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. E aqui a palavra é precisa, viu? Eu vou sublinhar. Nós cristãos veneramos a palavra de Deus. Não adoramos a palavra de Deus. Porque o Catecismo da Igreja Católica, o Sagrado Magistério coloca venerar, que é diferente de adorar. Porque há cristãos que adoram a Bíblia. Vejam, que são idólatras da Bíblia. E nós não adoramos, nós veneramos. Temos um profundíssimo respeito e sabemos que é palavra de Deus, mas esta palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E por isso se fez matéria, físico, pessoa física. E é esta palavra em pessoa, personificada, que tem o nome de Jesus, quer dizer, Deus salva, que nós adoramos. A única e definitiva palavra do Pai, como nós vimos, que nasceu no ventre bendito da bendita Virgem Maria e para nós está vivo e ressuscitado na Eucaristia. Qual é a igreja que tem isso? Qual é a igreja que tem essa presença física e ressuscitada? Então, a palavra nós veneramos. A Eucaristia nós adoramos. E por isso são os dois banquetes da nossa santa liturgia, o nosso santo culto, que é a palavra que me prepara, veja, para adorar a presença da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Nosso Deus sacramentado, nosso Deus amado. É o mistério da nossa fé. Veja como a nossa igreja é equilibrada. O catecismo da Igreja Católica é equilibrado. Os nossos bispos, os padres conciliares estavam com os pés no chão. Não fantasiaram. E não, veja, preguiçosamente colocaram qualquer coisa. Não. Se debruçaram mesmo. Homens responsáveis, comprometidos com a nossa fé. Vamos avante. A igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sobre o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. E isso, veja, se você está com o texto original, está entre parênteses, chamado Marcionismo. O que é isso? É uma heresia do século II, onde Marcião dizia que por causa do Novo Testamento, o Antigo Testamento estava abolido. Só era digno de ser crido o Novo Testamento. É uma heresia. Veja. E o que é heresia? O que é heresia? Heresia, não é? É escolher uma só parte. Heresia é escolher só uma parte. A nossa fé católica é catalão, é total. O herege é aquele que só fica com a parte. Então, Marcião só ficou com o Novo Testamento e excluiu o Antigo Testamento. Vejam. Bem como hoje tem novos hereges dentro da própria igreja, que escolhe uma coisa, não é? E
abomina a outra, exclui a outra coisa. Não, eu tenho que aceitar a fé total da minha igreja. E para isso eu tenho que conhecê-la. Se eu não conhecer, eu vou ser herege dentro da igreja sem saber. Eu vou Maria. Vai com as outras. Ou piolho na cabeça, não é? Porque uma pessoa que eu julgo, mas hipólita, que tem autoridade, diz uma coisa, eu não vou nem conferir. Eu já aceito como verdade absoluta, que não existe verdade absoluta sem ser da igreja. Veja. Qualquer outro sabidinho, qualquer autoridade do conhecimento nacional e internacional, não tem verdade absoluta, todas são relativas. A verdade absoluta é que está dentro da igreja, naqueles 3 pilares. Verdade absoluta para nós, católicos, veja, magistério, tradição e sagradas escrituras. É para nós. Há pessoas que têm uma fé muito autêntica, não é? Quando fala para mim, vixe Maria, tem mais poder do que o Papa, tem mais poder do que o meu bispo, tem mais poder do que, veja, o meu pároco, tem mais poder do que a Santa Igreja. Porque uma pessoa piedosa, uma pessoa que reza muito, cuidado, uma pessoa que reza muito, uma pessoa que moralmente é impecável, não é? Uma pessoa que faz muitos sacrifícios, noites e noites de vigílias, jejuns e mais jejuns durante a semana, é uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem uma vida entregue aos pobres, uma pessoa que faz muitas doações, socialmente ela é querida por todas. Cuidado! Ela não pode ter mais autoridade na sua vida católica do que a sua Santa Igreja. Porque tem pessoas assim. O padre disse uma coisa na homilia, mas ele diz assim, já comentando com o outro. Isso não é verdade, não é coisa dele. Não acredite não, viu? É assim, assim, assim. Tem católicos assim. Que é mais ortodoxo. Que é mais igreja católica do que o próprio Papa. Tem leigo que quer ser mais fiel à igreja católica do que o Papa. Do que os bispos. Tem leigo que já me disse assim, não é? Santo fulano, o santo, viu? Santo fulano, né? Estudando a história dele, padre, né? Ele fez muitas coisas também. O santo. Vejam, tem católicos assim. Mas eu quero dizer a vocês, alertar, se vocês forem, vejam, para a história das heresias, vocês vão se escandalizar. Por quê? Porque todos os hereges da história tiveram boas intenções. Todos os hereges eram intelectuais, extremamente inteligentes. Todos os hereges eram homens e mulheres extremamente de fé. Todos os hereges eram piedosos, uma vida moral e ética social impecável, homens de sacrifício, tidos como santos. Atenção! Santos vivos. Tem história, tem personalidade na história das heresias, que pessoas vivas já eram tidas como santas. Porém, foram excomungadas da Igreja Católica porque não aceitaram a totalidade da Igreja, escolheram somente uma parte.
não aceitar os dogmas da Igreja Católica, só essa parte. Vejam. Por isso que não existe santo fora da Igreja Católica. Não existe santo que não aceita ela toda. Não existe santo rebeldes. Não existe santos revolucionários. Não existe santos. Veja, na Igreja Católica quer fazer reforma, dizendo que ela está errada. Dizendo que ela se equivocou. Dizendo que ela tem muita podridão. Dizendo que ela é pecadora. Não existe santos. Olha para todos os santos reformadores da igreja. Tá assim, ó. O único que não era santo, que a história mostrou, foi Lutero. Um reformador de meia tigela. De bolsa de feira, chia-chia. Que está aí. Um segundo Judas. Mas todo mundo quer ser Lutero. Quer mandar na igreja. Ninguém quer ser Francisco de Assis, que reformou dentro. Estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Vejam, São Francisco de Assis, essa quaresma de São Miguel Arcanjo nasceu por causa dele. Para entender a quaresma de São Miguel, é preciso entender a vida de São Francisco. Veja, ele fazia 4 quaresmas. As grandes quaresmas que ele chamava do advento da quaresma, do tempo litúrgico, do ano litúrgico da igreja, as grandes, e depois ele imprimiu na vida dele de Nossa Senhora da Assunção, que terminou dia 15, não é? E depois já começou a de São Miguel Arcanjo. E numa vida de sacrifício e de jejum, totalmente de renúncia, totalmente. Sobretudo essa quaresma de São Miguel, ele fazia num buraco de 1 metro quadrado. Um buraco. Não é? O confrade que ia levá-lo, levava 2 pães para ele passar 40 dias. E quando ia buscá-lo no final dos 40 dias, ainda tinha 1,5 pão. Como é que um homem passa 40 dias apenas com meio pão? Isto é santidade para a igreja. Esse é o reformador para a igreja. Francesco, reconstrói a minha igreja. Isso é inspiração para fazer a reforma na igreja. Tanto é que o Papa beija-lhes os pés sujos, não é? Enrugado, calejado e sangrando, porque ele fez de Assis, quem já fez esse percurso de Assis para Roma. Eu tive a graça de ir em Assis e fiz o mesmo percurso, não andando, mas de ônibus. E o quanto é distante? Ele fez caminhando pelas montanhas. E quando chegou lá, o Papa teve um sonho, é a história dele, não é? E mandou chamar o fradezinho, que dia anterior tinha pedido que ele saísse. E a grande visão no sonho foi que as colunas do Vaticano estavam caindo e o fradezinho lá segurando. E aquele frade que ele viu entrando descalço com seus amigos. Vejam, beijou-lhe os pés. Mas mesmo assim, Francisco não entrou na vanglória, veja, e não disse sequer que o Papa estava errado, era pecador. Mas foi obediente à Santa Igreja Católica. Tá bem? Vamos parar por aqui. Isso é ser católico, meus irmãos. Genuinamente católico. Eu já disse a vocês, querem conhecer a Igreja Católica, querem amar verdadeiramente como é a Igreja Católica pela vida dos santos. Compre um bom livro da vida dos santos,
que vocês vão ver o que é a Igreja Católica no tempo e na história. Homens concretos e mulheres concretas na sua época, que o Espírito Santo levanta, o mesmo Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que levanta e que está nesta igreja. E é o tempo, a atualidade é o tempo do Espírito, é o Pentecostes. Quer ver o Espírito Santo? O Pentecostes? É fácil demais ver um Pentecostes assim, de mãos, né? De pulinho, de chorinho, de arrepios. É fácil demais. De línguas, é fácil demais. Mas viver um Pentecoste dentro da Igreja Católica, amando a Igreja Católica, defendendo a Igreja Católica, dando a vida pela Igreja Católica, sendo obediente, deixando ela conduzir. É difícil ver esse Pentecostes. O próprio Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas mandei o meu Espírito para vos conduzir ao meu coração. É difícil. É fácil pedir ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E tem muitos católicos usando uma linguagem, uma oração. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? O que vamos fazer hoje? Pois, isso é protestante, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo vai entrar na sua agenda? O Espírito Santo vai entrar nas suas diplomacias cotidianas, nos seus planos, no seu projeto? Que vamos fazer hoje? Não. É pedir a luz do Espírito Santo e deixar que ele lhe oriente. Ele lhe oriente. Deixar guiar. Somos nós que trabalhamos para Deus, não é Deus que trabalha para nós. Somos nós. Isso é a Igreja Católica. Tá certo? Vamos lá. Então paramos no número 124. O Novo Testamento. 124, o Novo Testamento. Marli Domingo está dizendo: eita glória, é verdade, Marli. Nós passamos um pouquinho, estamos às 15h14, tá bem? Agora eu quero vos abençoar, amanhã eu vos espero. Lembrando que está fazendo a Quaresma de São Miguel às 21 horas comigo. E hoje tem madrugada de cura e libertação às 2h30 no meu Instagram, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar, enviar para os seus amigos, convidar novas pessoas para estar conosco, estudando, lendo, comentando, interagindo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Tchau, tchau.